Graça e paz, igreja, amém? Que bom vê-los aqui, que bom estar com vocês. Hoje, né, num dia especial, celebrando o Dia da Mocidade Metodista. Então, esse culto foi preparado pelos nossos jovens, mas esse culto é para o Senhor. E a nossa intenção é que a igreja se envolva, né, como já foi no louvor, e que vocês sejam ministrados por meio da palavra nessa noite. É até difícil, né, gente? Porque semana passada, um tal de Ivan Varela, que pregou aqui, sabe? E aí pregou muito bem. E aí como que Esté vem pregar depois disso? Não tem como, sabe? É difícil. Mas enfim, e o Tiago está aí também falando que foi difícil, uma pregadora internacional. Tem nada disso também não, tá? Cadê ele? Ó, até saiu, tá vendo? Mas enfim, a minha expectativa é que Deus fale ao seu coração, assim como Ele falou comigo, através dessa palavra. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Versículo 35. Se coloca de pé para eu entender que você achou. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: Obrigada, Tiago. Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E então o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, viva e eficaz, que permanece para sempre. Nessa noite nós abrimos os nossos corações para ouvir a tua voz. Por favor, Senhor, fala conosco. Nós desejamos te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar? O fato é que esse capítulo você já deve ter lido algumas vezes na sua vida. Não é um texto pouco conhecido. Certamente você já ouviu sobre ele várias vezes. O texto em que Jesus acalma a tempestade. E aí, o contexto você já sabe. Jesus estava com os discípulos, e daí ele chama os discípulos para entrarem no barco e fala: bora para o outro lado. E aí os discípulos entram no barco, e aí eles vão para o mar, e quando chega no meio do mar, uma tempestade. E aí o barco balança daqui, balança de lá, começa a entrar água, e aí os discípulos vão lá enquanto Jesus dormia e falam: Ô! O senhor não se importa que a gente vai morrer? E aí Jesus dá uma levantada, olha para a cara dele e fala: vento, fica quieto. Mar, fica quieto. E de repente, tudo fica quieto. E aí, Jesus pergunta para eles: olha, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé, não? E aí os discípulos olham e falam: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O fato é que, às vezes a gente vem pensando na vida cristã, que estar com Jesus
está tudo certo. E aí, às vezes, a gente se depara com essas tempestades, né? E aí, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é quando Jesus fala, passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado, como na versão que eu li. Veja que o convite de Jesus, ele não fala, vai para o outro lado, passe para o outro lado. Mas ele fala, nós vamos para o outro lado. Nós vamos passar para o outro lado. Jesus se inclui. Ele fala, vocês vão, mas eu vou junto. Mas ele convida, e o que Jesus vai fazer? Ele vai dormir. Pensa comigo. Folgado ele, né? Ele chama a galera para ir e vai dormir. Mas sabe por que Jesus vai dormir? Porque, apesar de tudo, apesar do convite, a obrigação de levar o barco para o outro lado não era dele. Era dos discípulos. Com você também. Jesus, ele te chama para ir para o outro lado. Lá do outro lado existem coisas maravilhosas te esperando. Existem milagres, existem pessoas precisando de você. E ele fala com você que ele vai junto. Ele fala, vamos para o outro lado. Mas a responsabilidade de levar o barco é sua. Sabe, querido, às vezes a gente tem uns problemas na vida porque a gente toma decisões erradas. A gente não sabe dizer não. Acho que o jovem em si, ele tem muita dificuldade em dizer não. E aí, eu fico lembrando, tipo assim, Adão, Eva chegando lá falando, então Adão, aqui ó, o fruto, peguei lá, delícia, come. O que Adão deveria dizer? Não. O que Adão diz? Sim. Deixou a gente nessa furada até hoje, né? Pensa comigo, Abraão. Deus disse a Abraão, eu vou te fazer pai. E aí, o propósito de Deus era fazer ele pai com quem? Com Sara, esposa dele. E aí, vai passando o tempo, eles vão ficando mais velhos. Sara dá uma olhadinha, vê Agar. Fala assim, Abraão, por que você não pega Agar? E aí vocês, né, fazem o filho. Vamos adiantar essa promessa de Deus aí? O que Abraão deveria ter dito? Não. Mas o que Abraão disse? Sim. Até hoje, a gente tem guerra lá no Oriente Médio por causa disso. Por causa de um homem que não soube dizer não. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passeando pelo palácio, dá uma olhadinha assim, tem uma mulher lá bonita tomando banho. Gata. E aí a mente de Davi fala o quê? Pega, Davi. Vai lá, Davi, pega. O que Davi deveria ter dito? Não. O que Davi disse? Sim. E aí, toda desgraça depois disso, vocês conhecem. Então, sabe, gente, o convite de Jesus, ele permanece. Jesus quer nos levar para um outro lado. Mas a decisão, ela é sempre nossa. E aí, eu queria te lembrar que às vezes você, jovem, né? Você cresce na casa de Deus, você é bem instruído. Seu pai e sua mãe te dão toda a orientação. Aí você chega num grupinho, na faculdade, na escola, sei lá, onde for. E aí vem uma pessoa e fala, bora fumar. O que você deve dizer? Não. Essa onda de ser fiel, está dando em nada, não. O que você deve dizer? Não. Não e não. O problema é que às vezes a gente diz sim, e a gente se mete em cada furada. O compromisso, gente, é sempre nosso. A gente precisa saber se posicionar. A gente precisa saber dizer o que a gente quer. Porque, veja, os discípulos, eles ficaram tão apavorados que eles falaram, meu Deus, quem é esse? Quem é esse? Como se eles não fossem discípulos, como se eles não conhecessem Jesus.
Sabe, o convite de Deus é sempre, vamos para o outro lado. E aí eu vou te lembrar do que tinha do outro lado. Daquele outro lado do mar, se a gente continuar lendo o capítulo 5, vocês vão ver que quando eles desembarcam em terra, o primeiro encontro de Jesus é com um homem endemoniado. E aí, Jesus, quando encontra com ele, esse homem, ele vira e fala assim, olha, eu não quero que o Senhor me perturbe, que esse Filho do Deus Altíssimo me perturbe. E aí Jesus repreende, expulsa os demônios. E esse cara era um cara que tinha sua vida toda roubada, ele vivia em sepulcros. Aquele homem precisava de Jesus. E se não fosse esse ato de passar para o outro lado, como é que esse homem encontraria Jesus? Porque é nesse encontro com Jesus que a vida desse homem é mudada. Ele tem a sua dignidade restaurada, ele volta para sua família, ele sai daquela vida de sepulcros. O que tem do outro lado, na sua vida? O que te espera lá do outro lado? É a sua família? Aqueles que você precisa ganhar? São os seus amigos? É um relacionamento? É a sua própria vida com Deus, a sua aliança, o seu compromisso, o seu propósito, como nós falamos aqui hoje pela manhã? Qual o seu propósito? Porque do outro lado, muitas coisas nos esperam. Milagres, coisas extraordinárias. Mas a gente precisa passar para o outro lado. E Jesus continua nos convidando a passar para o outro lado. Agora, a decisão é sua. Sempre sua. A gente precisa saber se posicionar. E eu sei, gente, que é difícil. Por isso que Jesus falou, eu vou junto. Eu vou estar no barco. Porque quando vier a tempestade, eu vou estar lá. Você fica achando que quando você está com problema, Jesus não está lá, não? Você acha que Deus, o Todo-Poderoso, esse que a gente serve, justamente quando você sofre, Ele não estaria lá? É claro que Ele está. Mas aí isso nos leva à segunda coisa que eu quero lembrá-los nessa noite. De que estar com Jesus não impede a tempestade. E aí pensa comigo, os discípulos estavam indo para onde Jesus mandou? Sim ou não? Sim. E mesmo assim, sobreveio a eles uma tempestade. Você estar com Deus, estar na casa de Deus, caminhar ao lado de Deus, não impede que os problemas cheguem. Que as lutas, as tempestades venham. Se tem uma coisa que não falta na vida de crente, né, gente? É tempestade. Problema a gente tem um monte. Todo dia o mar se revolta. As ondas batem, ó, a uma altura gigante. Agora, se Jesus disse que nós vamos passar para o outro lado, é porque nós vamos passar para o outro lado. A gente tem mania de duvidar, porque Jesus disse o quê? Que nós seremos mais que vencedores. Então, o que a gente vai ser? Mais que vencedores. A gente precisa parar com essa mania de achar que Deus vai falhar justo na nossa vez. Sabe por quê, gente? Deu errado para o Noé? Não deu não, né? Deu errado para o Davi? Não deu. Deu errado para José? Não deu. Deu errado para Jó? Jó é um bom exemplo de quando as tempestades vêm. Não deu errado para eles. Não vai dar errado para você. Jesus não é indiferente à sua dor. Jesus não é indiferente àquilo que você sente, àquilo que você deseja. Porque você tem que se lembrar que Jesus ele não quer viver por você, Ele quer viver em você. Se fosse para Ele viver por você, você seria um robô. Mas Jesus te deu o livre-arbítrio e Ele quer viver em você. Permita-se. Dê a Ele a chance de viver em você. Confie que Ele pode mudar a nossa história, a nossa vida, porque Ele está no barco.
Se Ele disse que a gente vai passar, a gente vai passar. A gente vai chegar do outro lado. Aquelas bênçãos, aqueles milagres, tudo aquilo do extraordinário que nos espera do outro lado, nós vamos chegar lá. Mais tempo, menos tempo, vamos chegar, porque Ele disse que nós vamos chegar. O que nós precisamos é de posicionamento. A gente precisa entrar no barco, a gente precisa confiar que mesmo quando está tudo dando errado, o vento está batendo, o barco está enchendo de água, Ele continua lá. Então, não se esqueça que estar com Jesus não é a garantia de uma vida sem problemas. Não é garantia de uma vida sem tempestades. Mas uma promessa nós temos, de que Ele estaria conosco. E isso deveria ser, para nós cristãos, suficiente. O problema é que não é. A gente acha que não. A gente acha que Ele nos abandonou, que Ele nos deixou. E aí, dito isso, eu lembro vocês de uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto. De que é preciso reconhecer Jesus. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico sempre pensando a respeito dessa parte final em que os discípulos, surpresos, eles dizem: olha, mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E aí eu paro e penso, falo, cara, eles não sabiam. Eles andavam com Jesus. Eles sabiam daquilo que Jesus fazia e de quem Jesus era. Mas ainda assim, eles ficaram surpresos. Sabe, gente, e aí hoje de manhã foi inevitável não pensar nisso, porque Deus, Ele vai falando com a gente e Ele vai confirmando, né? Então, hoje na classe dos jovens, a gente falava a respeito de milagres, e aí, a pedido do Tiago, cada um dos jovens compartilhou algum milagre que experimentou durante a vida. E aí, no final da aula, se você pegasse o depoimento de cada um daqueles jovens, você veria vários milagres. E aí, esses milagres extraordinários ou ordinários, esses que se manifestam no dia a dia, no correr da vida, todos eles vieram de Deus. Nós sabemos do poder que Ele tem. Mas ainda assim, às vezes a gente não se liga que é milagre, que Ele está fazendo. Mesmo quando está difícil, Ele está fazendo. E aí o Tiago disse assim, gente, até as nossas lutas, as nossas dores, elas servem para apontar para quem Jesus é, para que Ele seja reconhecido. E aí eu fico pensando nesses discípulos que, poxa vida, eles não reconheciam o mestre a quem eles serviam, o mestre com quem eles andavam lado a lado. Mas crente é crente em qualquer lugar, né? Vocês lembram de um tal de Elias? Pois é, Elias, profeta Elias. Um cara extraordinário. O cara falou que não ia chover e não choveu. O cara multiplicou o azeite da viúva. O cara matou 400 homens, os profetas de Baal. O cara pediu para cair fogo do céu e caiu. Só que aí o que aconteceu? No dia que uma rainha lá, a tal de Jezabel, falou, Elias, eu vou te matar. O que Elias fez? Fugiu. Elias meteu o pé, Elias foi para uma caverna. Jura para mim que um cara que orava para cair fogo do céu e caía, que falou que ia ficar sem chover e ficou, o cara que aumentou o azeite da viúva, porque uma mulher falou que ia matar, ele ficou com medo. Sabe, gente, a gente vive tanta coisa extraordinária com Deus, mas a gente esquece disso. Às vezes a gente fica pensando que com a gente é diferente, que na nossa vez Deus não vai agir. Pensa no Elias, achando que Deus ia falhar com ele. Deus não falha. Em Deus não há sombra de variação.
Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não é porque é a sua vez que ele vai falhar. Porque tem gente que acha sempre assim, que na minha vez vai dar tudo errado. Tem cara que vive eternamente na lei de Murphy. Se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Mas não é assim. A vida com Deus, ela não nos isenta dos problemas. Mas estar com Deus nos leva a lugares extraordinários. E a gente precisa aprender a lidar com esse extraordinário. Porque o ordinário, o comum, enfim, Deus nos abençoa, Ele faz, a gente vê Ele no ordinário, no simples, no dia a dia. Mas existem coisas muito mais profundas. E que Deus faz. E a gente precisa entender que Ele não muda. Ele vai continuar fazendo. Deus já fez coisas maravilhosas por nós. Se vocês fizerem a reflexão que nós, jovens, hoje fizemos pela manhã, e buscar entender pelo menos um milagre na sua vida, você vai encontrar vários. Mas ainda assim, é bem capaz de você achar que não te importa, Senhor. O Senhor não se importa que a gente vai morrer. Os discípulos pensaram. A gente precisa reconhecer o tamanho do nosso Deus. A gente precisa reconhecer quem Ele é, o poder que Ele tem. Para de ficar achando que na sua vez vai dar errado. E aí, na hora de reconhecer, o que eles fizeram? Eles foram lá acordar e falaram: Jesus, acorda aí. O Senhor não se importa que a gente vai morrer? E aí Jesus levanta, dá uma olhadinha e fala: fica quieto, vento. Fica quieto, mar. Por que é isso? Porque para Ele é muito simples. Às vezes a gente complica umas coisas para Deus, mas a palavra de Deus, a vida com Deus, via de regra, ela é simples. E aí os discípulos, quando viram que tudo se acalmou, eles ficaram surpresos. Até quando você vai ficar surpreso? Porque Deus está fazendo o que Ele sempre prometeu que faria. Ele prometeu que ia te guardar e Ele vai te guardar. Ele prometeu que Ele ia te revestir de unção para fazer algo. Você ainda vai ficar duvidando. Sabe? Ele respalda as nossas decisões. Ele respalda aquilo que a gente faz para Ele, mas a gente ainda assim fica com medo. Eu não estou me isentando disso, não. Eu também fico. Mas sabe, gente, a gente tem que parar com essa história de duvidar do poder de Deus. A gente precisa reconhecer quem Ele é. E eu poderia te dizer vários exemplos, mas um me chama a atenção, dos discípulos no caminho de Emaús. Os caras andaram com Deus. Eles sabiam exatamente de tudo que Deus havia feito, prometido, por meio da vida de Jesus. E aí, o que acontece? A crucificação, Jesus morre, beleza e tal. Terceiro dia, acordam as mulheres, vão lá no túmulo. Jesus não está. Elas voltam, chamam os outros discípulos. Eles vão, eles vêm. Jesus não estava. E aí, o que acontece? Vão no caminho de Emaús, outros. E aí vem alguém, um terceiro, a quem eles não conheciam. E aí ele pergunta: o que aconteceu? E aí um deles vira e fala: você é o único que não sabe do que aconteceu nesses dias aqui? Veio um cara chamado Jesus, ele se dizia um mestre, ele fez coisas extraordinárias, ele pregou, ele curou, ele restaurou, ele ressuscitou mortos. Mas daí vieram os chefes da lei, o prenderam, levaram, ele foi crucificado e hoje é o terceiro dia. Umas mulheres foram lá no túmulo, procuraram por ele e não acharam o corpo dele. Os outros discípulos também foram lá e viram, mas a gente não sabe. E aí Jesus olha para eles e fala: ué, mas ele não disse para vocês que seria necessário que ocorresse tudo isso para que ele fosse glorificado? Nada.
olhos fechados. Ninguém reconhece Jesus. E aí, ainda no caminho, quando cai a noite, e aí eles chamam Jesus para ficar com eles, para ficar com eles. E aí Jesus fica com eles. E quando eles se sentam, Jesus toma o pão, dá graças, e no partir do pão, os olhos se abrem. E aí, enfim, eles reconhecem quem é Jesus. Quantas vezes no nosso caminho a gente não reconhece quem é Jesus? Ele fala com a gente, ele ministra os nossos corações e a gente não reconhece. E aí depois que os olhos se abrem e Jesus desaparece, eles falam, aqui, seu coração não queimava enquanto ele nos explicava as Escrituras, não? Porque se tem uma coisa que a presença de Deus faz, é tocar corações. Jesus sempre toca corações. Ele veio ao mundo tocando corações. Ele morreu tocando corações. E até hoje ele continua tocando corações. Permita que ele toque o seu coração. Sinta ele falando. E aí, ainda nessa questão do caminho de Emaús, é interessante a gente pensar que Jesus fala, mas eu não disse. Ele não disse que a gente sofreria tudo isso, que tudo isso seria necessário. A gente não entende isso. A gente acha que não. Ah, mas não é necessário. Não, ele falou, mas não é necessário não. Vamos pular aqui. Ele falou, mas não tem problema não. As coisas não são assim, sabe, gente? Ele disse e ele vai fazer. Aquelas promessas que existem do outro lado do mar, elas estão lá à sua espera. Existem coisas que só você pode fazer por você. E entrar no barco e ir para o outro lado, só você pode fazer. O convite de Jesus permanece. Jesus te convida. Agora, reconheça quem Ele é. Às vezes eu fico pensando que numa geração como a nossa, de jovens e tal, a gente pensa muito a respeito de identidade. Durante muito tempo, aqui a gente teve identidade metodista. Quantas ministrações acerca de fidelidade, de caráter, sabe? Muita coisa. A construção diária da nossa identidade. Isso acontece muito, com jovens e juvenis em especial, onde normalmente os professores e os líderes trabalham exatamente isso, a construção de um caráter cristão. E apesar de tudo isso, eu acho que a melhor forma de entender quem nós somos é entender quem Deus é. Sabe? O problema aqui é porque mesmo eles conhecendo, mesmo os discípulos conhecendo, eles achavam que Jesus não podia fazer. Mas quando a gente tem um caráter consolidado, sabendo quem nós somos, porque nós sabemos quem Deus é, isso aqui fica fichinha. A gente passa por isso rápido e vira folha. Porque Deus continua fazendo. O que nós precisamos é nos posicionar. Entenda que sempre, gente, sempre, a escolha é nossa. Deus te deu livre-arbítrio. Ele não vai forçar nada. Nunca. Mas a decisão é sua. Sempre será. Então, por que você fica com medo? Existem aquelas coisas maravilhosas do outro lado. Pensa comigo, o que é o outro lado para você hoje? É a salvação da sua família? É a restauração do seu ministério? O que é o outro lado? Existem muitas coisas. Muitas, muitas, muitas coisas grandiosas, extraordinárias nos esperando.
Até quando você vai ficar com medo? Até quando você vai ficar, Jesus, o Senhor não se importa? Ora, gente, é claro que Ele se importa. Ele te prometeu que vai te levar para o outro lado. Agora, a decisão de ir é sua. Jesus continua te chamando para o outro lado. E mais do que isso, Ele está dizendo que Ele vai com você. Ele não te mandou ir sozinho. Escolha. Posicione-se. Eu já te disse que estar com Jesus não é a garantia de que não vai ter tempestade. Mas a certeza de que Ele estará no barco é a garantia de que você vai chegar do outro lado. Conheça Jesus e reconheça quem Ele é. Tome posse da identidade que Ele conquistou para você na cruz. Ele te fez filho, Ele te fez filha. Ele te deu liberdade. Ele perdoou seus pecados. Não há condenação mais. Ele levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Por meio das feridas dele, fomos sarados. Tudo que Jesus conquistou, pensa, foi tanta coisa, gente. Foi tanta coisa. E você vai continuar aí com medo? Jura que você vai continuar com medo? Vai ficar tipo Elias na caverna? Com medo, medinho. Deus tem coisas extraordinárias, igreja. Deus tem preparado um novo tempo, um tempo de reconstrução, um tempo de realmente caminhar numa mesma direção. Existem coisas extraordinárias. Só falta você. Só falta você. Talvez você me diga, Esté, não falta eu, não. Falta sim. Falta você. Falta você. Jesus te convida. Nessa noite Ele te convida. O que Ele espera de você é um posicionamento. Vamos para o outro lado, igreja? Vamos passar para o outro lado? E isso não é um convite da Esté. Isso é um convite de Deus para você hoje. Eu poderia continuar aqui, falando. Mas eu acho que você já entendeu. Eu acho que você já entendeu que o convite é para todos. Vamos para o outro lado. Eu tenho coisas a fazer. Eu tenho gente para curar. Eu tenho gente para restaurar. Eu tenho gente para salvar. Tem tanta coisa do outro lado. A gente só precisa passar. E você já sabe que Ele está no barco. Ele está no barco. E se Ele disse que nós vamos passar, é porque nós vamos passar, certo? E aí, por fim, né? Reconheça quem Ele é. Não fica surpreso quando Ele faz milagre, não. Ele é um Deus do extraordinário. Por que você fica surpreso quando Ele faz o que Ele sabe fazer de melhor? Por que você fica surpreso quando Ele te livra da morte? Por que você fica surpreso quando Ele restaura, quando Ele abre portas de emprego, quando Ele abre portas na sua faculdade? Ele é especialista nisso. Ninguém faz isso como Ele. Gente, esse é o Deus que nós dizemos amar e servir. Não fica com medo, não. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, igreja. Existem coisas extraordinárias. Hoje Jesus te convida. Passemos para o outro lado. Fica de pé. Você sabe o que te espera do outro lado. Você sabe as promessas que Deus tem para você. Você sabe aquilo que você tem orado, que você tem pedido. E Deus já te disse, eu vou fazer. Só espera aí um pouquinho. Ele já prometeu. E agora Ele te convida, vamos para o outro lado. Confia
Entra no barco. Vamos para o outro lado. O pastor Fabiano vai orar pela sua vida. Mas antes, ora você. Entrega você. Diz, Senhor, eu quero ir. É tempo de se posicionar. Posicione-se e diz, Deus, eu vou para o outro lado. Eu quero ir, eu quero viver aquelas promessas extraordinárias que o Senhor tem feito. É tempo, igreja. É tempo de uma nova fase. Vamos para o outro lado. Ora, entrega ao Senhor. Fala para Ele. Trouxeste-me